Você falou muito, assim, de você, porque eu perguntei, né? Mas, assim, falando desse público de uma maneira geral e do mercado de trabalho. Você acredita que existe algum preconceito, alguma dificuldade que esse público enfrenta, né? Às vezes, numa entrevista, dentro das organizações, alguma coisa específica, assim, que você que convive com muitas pessoas, assim? O que você acha a respeito disso, desse público no mercado de trabalho? Olá, pessoal. Eu me chamo Mariana Navega e hoje a gente abre o primeiro episódio do nosso podcast com o tema Diversidade de Gênero, Trajetória contra o Preconceito e o Mercado de Trabalho. E para tratar desse assunto, eu trouxe aqui o Diego Rivas, que é professor. Eu vou ler aqui um pouquinho sobre ele. Ele é formado em História, em Serviço Social, mestre em Serviço Social, especialista em Gênero, Sexualidade e Direitos Humanos, especialista em atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica, atua no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, pesquisador e coordenador de curso e muito mais. Se vocês quiserem saber mais sobre o Diego, vou falar para vocês seguirem ele, porque o latte dele era enorme e eu não coloquei tudo aqui, foi só um resumo mesmo. Diego, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Te acho incrível. Já falo que eu sou sua fã. E eu tô com uma cola aqui, gente, das perguntas que eu vou fazer para ele. E eu acho que seria legal a gente começar, para você, como especialista nesse assunto, conceituar um pouco pra gente dessas letrinhas LGBTQIAP+, que eu acho que é interessante, a diferença de cisgênero, transgênero. Eu acho que ficaria legal. Você pode conceituar pra gente? Claro. Olá, pessoal. Primeiro, agradecer, o convite da professora Mariana por estar participando desse podcast, falando, sobre essa temática de grande relevância, que é a diversidade sexual e a diversidade de gênero. É muito importante, a universidade e outros espaços, contribuírem com informações que venham, a agregar na sociedade em que vivemos. E aí, já buscando, responder essa primeira questão no que se refere às siglas, que fazem parte aí dessa representatividade da comunidade LGBTQIAP+, é importante a gente sinalizar que, para muitos, essas letras podem não significar, nada. Ou, parecer como algo, que não faz sentido. Porém, cada uma dessas letras, elas representam, as orientações sexuais e as identidades de gênero de pessoas, que se sentem representadas a partir dessas letras. Então, só reiterando, essas letras, elas envolvem orientações sexuais e identidade de gênero. Vou começar pelo L, a primeira letra aí dessa sigla. O L se refere às lésbicas, que são mulheres, que têm desejo sexual e afetivo por mulheres e formam um casal homoafetivo. Já o G, de respeito aos gays, que são homens que têm desejo sexual e afetivo por homens, também formando casais aí homoafetivos. Já o B diz respeito aos bissexuais, que são pessoas, que se relacionam sexualmente, de forma romântica também e afetiva, por ambos os sexos, tanto o masculino quanto o feminino. Em relação ao T, a gente já começa a contemplar a identidade de gênero, E aí entra no ponto que você mencionou sobre o que é ser cis, o que é ser trans, Que diz respeito à maneira como a pessoa ela se identifica no que se refere ao gênero dela. As pessoas cis são aquelas cuja identidade de gênero ela é a mesma do sexo que foi atribuído a ela, do biológico falando, quando ela nasceu. O indivíduo, quando ele nasce, o médico ele vai dizer, é homem, é mulher, e ele faz essa designação a partir do aparelho sexual ou do aparelho reprodutor. E no decorrer, do desenvolvimento do indivíduo, na fase da infância, da adolescência, até mesmo na fase adulta, se esse indivíduo ele se identifica, com o gênero que foi atribuído a ele ao nascer relacionado a esse sexo biológico, ele é uma pessoa cis. Agora, se esse indivíduo, ele se identifica com outro gênero que não é o mesmo, que foi designado a ele ao nascer relacionado ao seu aparelho sexual ou reprodutor, essa pessoa ela vai apresentar uma identidade de gênero trans, que são os transgêneros que a gente denomina.
E aí a gente vai ter a mulher trans, o homem trans, as travestis. Isso está atrelado à identidade de gênero, a forma como a pessoa ela se vê, a forma como a pessoa ela se reconhece, a forma como a pessoa se identifica, se veste e se apresenta perante a sociedade. Então, as mulheres trans seriam as pessoas que, ao nascer, foram designadas como do sexo masculino, devido à genitália, mas no decorrer do seu processo de socialização, a identidade de gênero deste indivíduo é feminina. Então, ela vai buscar, né, perante a sociedade, ser reconhecida enquanto uma mulher trans. O homem trans, ao nascer, foi designado do sexo feminino, porque do ponto de vista biológico, tem aparelhos sexuais e reprodutores que nos remete à lógica do feminino. Mas, no seu processo de socialização, ele se vê, ele se enxerga, ele se identifica como, né, uma pessoa de gênero masculino. Então, ele vai ser identificado como um homem trans. E aí, só para fazer uma contribuição importante nessa discussão, a gente tem a categoria das travestis. Sempre no feminino, né? Porque são as travestis. A identidade de gênero delas é feminino, né? Elas se reconhecem enquanto mulheres. Mas qual seria aí a diferença entre mulheres trans e travestis? A categoria travestis, ela traz um sentido de luta, de representatividade. O quanto, né, essas pessoas com identidade de gênero feminina, elas lutaram para ter esse reconhecimento, para ter essa visibilidade, para, né, que a sociedade não as matasse, mas que passassem a aceitar a sua identidade de gênero. E as travestis, elas não se preocupam com essa questão, né, do que é ser homem, do que é ser mulher, né? Elas vão muito além dessa lógica binária que marca a nossa sociedade. E é importante também fazer um outro destaque aqui, que a questão do homem trans, da mulher trans e da travesti não tem nada a ver com o processo cirúrgico da redesignação sexual. Uma pessoa, ela pode ser uma mulher trans, um homem trans, ela não tem o desejo, não tem vontade de fazer a cirurgia, né, para que se dê ali a mudança do seu órgão genital. Isso, né, é um direito dela. Isso não determina que ela seja mais homem ou mais mulher do que outra pessoa que tenha, né, o aparelho reprodutor e genital. Em relação ao que, a gente já vai entrar num debate mais acadêmico, né, mais filosófico. O que nos remete à teoria queer, onde a gente tem como uma das principais representantes a filósofa, a Judith Butler, né, onde ela coloca que o gênero nada mais é do que uma construção social, do que uma construção histórica. Vai para além da questão biológica, macho e fêmea, homem e mulher, né? O gênero é construído socialmente. São os parâmetros estabelecidos pela sociedade, pelos indivíduos que fazem parte dessa sociedade, que vai dizer o que é ser homem e o que é ser mulher. Isso pode ser mutável, a depender de processos históricos, de culturas, de comportamentos, costumes e hábitos. Em relação ao I, ainda, né, pensando cada uma dessas letrinhas dessa sigla, o I se refere aos intersexos, que são aquelas pessoas, né, que ao nascer, elas apresentam características sexuais e reprodutoras de ambos os sexos, né? Existe ali uma alteração de cromossomos, né, onde ainda não é possível definir, né, do ponto de vista biológico, se você é homem ou se você é mulher, né? Durante muito tempo, isso acabava fazendo, né, com que o médico fosse forçado a determinar isso logo com o nascimento. Isso provocou várias questões, né? Muitas pessoas sofreram com procedimentos cirúrgicos para ter que definir isso logo no nascimento, né? E a gente vem aí avançando, né? Tanto do ponto de vista biológico, tanto do ponto de vista, né, da compreensão social para entender essa categoria dos intersexos. Em relação ao A, é uma letra, né, recente aí adicionada a essa sigla que diz respeito, né, aos assexuais ou aromânticos, né? Diz respeito à orientação sexual.
são pessoas, né, que possuem baixa ou até mesmo nenhum desejo sexual, afetivo, romântico, né? Não gosta de se relacionar do ponto de vista afetivo, não tem desejo sexual. E dentro dessa letrinha A, dessa categoria, a gente vai ter várias dissidências, né? Desde um desejo inexistente até um baixo desejo, ou um desejo que precisa ser ali estimulado pelo afeto, pelo contato, né? Como os demissexuais, por exemplo, né? Que só realizam, né, a prática sexual quando tem ali, né, um carinho, um afeto, né, pela pessoa quando desenvolve isso. Em relação ao P, também está relacionado às orientações sexuais, né? O P são pessoas que se relacionam com pessoas. Não importa, né? Se é gay, se é lésbica, se é hétero, né? Se é mulher trans, se é homem trans, se é travesti. Ele gosta de pessoas, né? Independente de orientação sexual ou independente de gênero. E aí, o mais, ele serve justamente para contemplar outras orientações sexuais, outras identidades de gênero que possam vir, né, a serem descobertas, né? Uma forma aí da gente ter também de incorporar outras pessoas que não se enquadrem aqui nessas letras, né? Para muitos, essa sopa de letrinhas aqui pode significar, né, um assunto desnecessário de se falar, de se abordar, mas é importante a gente entender que alguns indivíduos, eles só se sentem reconhecidos na sociedade em que eles vivem a partir do momento que eles são representados por essas letras, né? Que é aí que a gente pode pensar em políticas públicas voltadas para essa população. Então, essa representatividade, ela é muito importante, ela é muito necessária aí, né, nesse debate sobre diversidade sexual e de gênero. Eu também acho que é um debate muito importante, a gente precisa ainda falar muito sobre isso, inclusive essa é a próxima pergunta, porque quando eu te fiz essa pergunta, você mencionou luta. Então, a gente ainda tem preconceito. Eu queria que você desse a sua opinião a respeito disso. A gente avançou, enquanto sociedade, nessa luta contra preconceito com essas pessoas ou não? Se a gente ainda tem uma trajetória muito grande, mas teve algum avanço? Qual a sua opinião sobre isso? Nós somos sujeitos sociais e históricos, né, carregados de preconceito. A todo momento, né, a gente, ao se relacionar com o meio, com o indivíduo, a gente vai quebrando alguns preconceitos, a gente vai descobrindo, né, coisas novas, né? Então, os avanços, eles são significativos. O que nós temos hoje, né, é algo que traz representatividade. Um exemplo é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Gravando um podcast que vai ser socializado, né, com outras pessoas, com alunos, estudiosos, pesquisadores, vai para a comunidade, para a sociedade como um todo, falando sobre diversidade sexual e de gênero. Então, isso já representa um avanço. Avanço esse, né, que é resultado de toda uma luta, né, desse movimento pela diversidade sexual e de gênero, né, que historicamente busca esses espaços. Mas, claro que a gente ainda tem muito a avançar, né? A representatividade existente hoje, ela é muito pequena, né? Frente aí um padrão heteronormativo e cisnormativo vigente na sociedade hoje. Então, a gente precisa avançar muito, seja nos espaços empresariais, nos espaços de decisões políticas. Entretenimento, né? Entretenimento também, né? Exatamente, a gente precisa ainda caminhar muito, né? Porque é importante sinalizar também que, apesar dos avanços, o Brasil ainda continua sendo o país que lidera o ranking da LGBTfobia. O Brasil é o país no mundo que mais mata pessoas trans e pessoas, né, de orientação sexual e afetiva homo, né? Então, a gente ainda precisa avançar bastante. Então, tem uma caminhada aí, né? E você, pessoalmente, você já se sentiu discriminado por ser um homem cis, gay, tô falando certo? Tá certinho. Já se sentiu discriminado em algum momento, em alguma situação, às vezes no mercado de trabalho? Então, é importante a gente trazer essa reflexão, né? Porque quando você fala, né, acerca da minha pessoa, né, enquanto um homem gay cis, né, a gente está falando de certos estereótipos aí, né, que me colocam, de certa forma, numa condição de privilégio, né? Por quê? Porque eu sou um homem cis gay branco, né?
de certa forma, né, essa questão racial, ela já me faz ser aceito em alguns espaços. Que talvez se eu fosse, né, um homem gay negro, né, talvez essa aceitação poderia não acontecer. Ou permear, ingressar em certos espaços seria mais difícil. E se eu não fosse um homem cis, né, mas um homem trans ou uma mulher trans, né, isso já poderia fechar outras portas, né? O preconceito, ele existe, né? Mas, assim, a partir das minhas trajetórias, das minhas vivências, né, não de forma tão declarada, né? Claro, né? Em alguns momentos, né, você se pega para pensar, para refletir, né? Você até associa que esse comportamento ou aquele pode estar atrelado à sua orientação sexual. Eu acho que na fase da adolescência isso foi muito mais forte, né? Que é o momento que você está ali se socializando, se descobrindo também. Então, a aceitação por parte dos grupos, né? Como o núcleo familiar, como o espaço de trabalho, né? É algo que você sente um certo bloqueio de assumir a sua orientação sexual. Não são todos que assumem, né? E aqueles também que não querem assumir, tá tudo bem, né? Ninguém é obrigado a chegar, né, e se declarar, sou gay, sou lésbica, sou travesti, sou homem trans ou mulher trans. Vai de cada um, né, querer trazer essa questão, né? Porque é uma coisa muito pessoal, né? Uma coisa de cada indivíduo, né? Então é importante a gente pensar sempre, né, nas interseccionalidades, que é um outro conceito importante nessa discussão. Porque além da identidade de gênero, além da orientação sexual, a questão étnico-racial, a questão territorial, ela vai influenciar também, né, na forma como a sociedade te aceita ou não. Eu costumo dizer que a gente traz com a gente marcadores, né, na nossa pele, no nosso corpo, né? E dependendo desses marcadores, a gente é mais aceito, meio aceito ou não aceito. Eu tenho certeza, né, que se eu fosse uma mulher trans, negra, moradora de favela, esses preconceitos, eles seriam muito mais fortes. Por eu ser, né, um homem cis, branco, né? Isso já me coloca, de certa forma, como, né, privilegiado. Não que eu não sofra esse preconceito por conta da minha orientação sexual. Eu sofro, mas numa intensidade menor, caso eu carregasse esses outros marcadores aí nas minhas trajetórias, nas minhas vivências, né, no meu físico, né, na minha pele, por exemplo. Você falou muito, assim, de você, porque eu perguntei, né? Mas, assim, falando desse público de uma maneira geral e do mercado de trabalho. Você acredita que existe algum preconceito, alguma dificuldade que esse público enfrenta, né? Às vezes, numa entrevista, dentro das organizações, alguma coisa específica, assim, que você que convive com muitas pessoas, assim? O que você acha a respeito disso, desse público no mercado de trabalho? Eu acho interessante, Mariana, quando você toca nesse ponto, né? Porque hoje a gente vive um novo cenário. Como você bem colocou, vem aumentando essa representatividade, né? Essas pessoas trans ou homo ocupando esses espaços de liderança, de gestão, sendo incluídas, né, no mundo do trabalho pelas empresas. Parece que o tema, né, da diversidade, da inclusão, né, finalmente ele vem ganhando projeção e adesão do mundo empresarial. Isso é muito legal, isso é muito bacana, isso é muito importante. Porém, né, é preciso também refletir sobre como as empresas, sobre como os espaços institucionais e os próprios recursos humanos dessas empresas estão ou não preparados para receber esse público, né? Não adianta apenas a gente ter, né, uma empresa, né, que se coloca lá, levanta a bandeira da diversidade, da inclusão, contrata, né, mulheres trans, homens trans, mas será, né, que a equipe ela está preparada, né, para receber esse público, né? E aí eu vou dar um exemplo básico aqui, né? Como vai ficar a questão do uso do banheiro, né? Essa pessoa trans, ela vai usar o banheiro masculino, o banheiro feminino, né? É uma questão que pra gente cis é tão banal, né? Tão rotineira, mas isso afeta diretamente as pessoas trans, que muitas das vezes elas não vão ser, né? Elas não vão se enquadrar dentro dessa lógica masculino e feminino. Pra gente que é algo muito corriqueiro usar um banheiro, né, no espaço de trabalho, para essa pessoa trans
não vai ser tão tranquilo assim, né? Então, é importante a gente refletir sobre isso. Por isso que a minha defesa, né, é que antes das empresas, né, incluírem essas pessoas dentro do seu quadro de recursos humanos, que é muito importante, mas é que essas empresas também possam se preparar e preparar os seus recursos humanos para receber esse público, né? Por isso que a formação continuada, a educação permanente, né? Cursos de qualificação que venham, né, fazer com que essas pessoas possam se familiarizar com o tema da diversidade e da inclusão são muito importantes, né, no sentido de que os próprios funcionários possam, né, ter elementos para acolher esse público, né, ao invés dessas pessoas, né, serem vítimas de preconceito por conta da orientação sexual ou da identidade de gênero no seu próprio espaço de trabalho. Você já acabou respondendo a minha próxima pergunta, que era para falar, discutir, refletir sobre essa questão mesmo, né, da gestão da diversidade no meio organizacional, que hoje está muito em pauta e que é muito bom, a gente evoluiu nesse sentido, mas que muitas organizações querem fazer, mas não sabem fazer. E aí você acabou falando, tem muita coisa que a gente tem que pensar. E fazer, não adianta falar que você é uma empresa inclusiva, é bom que você tenha atitude que de fato vai acolher esse público quando ela chegar, né, na empresa para trabalhar. E aí você já acabou respondendo, eu ia te perguntar isso, essa gestão, as principais diretrizes, você falou de capacitação, e eu acho que é muito por aí mesmo, já adiantou aqui a próxima pergunta. E eu fui falar com os professores antes de vir para cá, e eles foram fazendo perguntas, e eu fui montando a pauta dessa conversa, e eles estavam falando, uma das perguntas que surgiu foi, a que você atribui esse aumento? Porque até o pessoal estava falando ali embaixo, antigamente você vinha trabalhar e você não encontrava tantas pessoas assim. Hoje, como você falou, tem cargos de liderança, o que é ótimo. Mas, assim, a gente percebe um aumento de pessoas no nosso dia a dia, no mercado de trabalho. Você atribui esse aumento a alguma coisa que virou a chave? Né? A que você atribui esse aumento, assim, sua opinião, né? Então, acho que esse aumento são diversos fatores, né, determinantes que podem explicar isso, né? Eu acho que com o avanço da sociedade em diversos espaços, com também a representatividade sendo cobrada, né, por pessoas que fazem parte desse movimento LGBT+, isso provoca, né, uma necessidade das empresas, né, atenderem a esse público, né? No sentido de mostrar que, de fato, né, você é uma empresa cidadã, né, é compromissada com a causa social, né? Hoje, por uma empresa ela ser reconhecida, né, pelo mercado publicitário, pelo mercado consumidor, né, ela precisa ter ali, dentro da sua missão, visão e valores, né, esse compromisso com a dignidade humana, com os direitos humanos, né? Quando a gente fala nesses direitos humanos, a gente está falando nos direitos de todos nós humanos, né? Independente de orientação sexual, de pertença étnico-racial, de identidade de gênero. Então, uma empresa que não traz esse olhar, ela ficou estacionada perante, né, essa nova lógica que a sociedade traz, né, do respeito as diferenças e de promover oportunidades, né, àqueles que são diferentes, né, como uma forma aí de romper com esse padrão cisnormativo, heteronormativo, né? A gente sabe que a gente avançou, mas a gente ainda precisa avançar muito, porque quando a gente olha a população trans, principalmente as mulheres trans, elas acabam precisando, né, sobreviver por meio do trabalho sexual, porque elas não são aceitas por esse mercado do trabalho. Não foram aceitas historicamente, a gente sabe que as aberturas estão acontecendo, mas ainda não na proporção, né, que a gente espera, que a gente gostaria, né? Muitas das vezes, essas pessoas trans, elas são rejeitadas, né, pelo núcleo familiar, elas são rejeitadas pelo espaço educacional, elas não conseguem se formar, e a gente sabe, né, que a escolarização ela está relacionada diretamente com as oportunidades junto ao mundo do trabalho, e elas acabam também não conseguindo se inserir nesse mundo do trabalho por conta da ausência da escolarização. Então, né, o que acaba restando, né, para essas mulheres trans, travestis, muitas das vezes, né,
o trabalho, né, sexual valorativo, né, por meio do recebimento de um valor, de uma quantia. E uma outra curiosidade no que diz respeito ao mercado de trabalho e a questão transgênero é que o outro espaço onde muitas dessas mulheres trans acabam sendo contratadas para atuar, para trabalhar, é junto a postos de telemarketing. Porque essas pessoas não estão expostas ao público, né? E sim do outro lado, né, da linha telefônica falando com o cliente, né? Isso mostra ainda um preconceito. Como, né, ainda a nossa sociedade ela é preconceituosa. Houve avanços, mas não avanços, né, que ainda são significativos para romper barreiras, para construir novos paradigmas, né? Então, acho que mais do que ser uma modinha, né? Mais do que essa ideia do politicamente correto, né? As empresas, de fato, né? Assumirem esse compromisso com a diversidade, com a inclusão, se prepararem para receber esse público, preparar os seus recursos humanos para receber esse público também. Tem algumas pessoas que elas acabam falando que cultura altera o comportamento das pessoas. Por exemplo, eu tô aqui no Brasil, as pessoas brasileiras geralmente, né, elas se comportam bem parecido, gostam das mesmas comidas, gostam da mesma música. Aí você vai para um outro país, já é diferente, ou seja, a cultura influencia como você se comporta. E algumas pessoas, elas falam assim, mas essa mudança de cultura, essa coisa dessa divulgação das mídias sociais pode ter uma correlação com o aumento dessas pessoas que se identificam com gêneros distintos. E o que você diria para essas pessoas? É interessante, né, esse ponto que você traz, né, onde a gente tenta sempre querer rotular, né, a partir de padrões, né, de costumes, de normas sociais que são estabelecidas, né. Claro que pelo fato de nós sermos brasileiros, a gente vai carregar características comuns, né, a nossa brasilidade. Mas isso não anula, né, a identidade cultural, subjetiva de cada indivíduo, né? Então, não é porque nós temos hoje mais pessoas assumindo a sua identidade de gênero trans ou a sua orientação sexual e homoafetivo homo, né? Que isso, né, faz com que outras pessoas, né, venham a aderir a isso como se fosse uma modinha, né, como se fosse algo que virou, né, cultural, cotidiano, né? Não, a gente está falando de comportamentos, de desejos, né, da forma como a pessoa se vê e se reconhece na sociedade. Em relação a esse ponto, eu acredito que o que nós tínhamos antes eram muitas pessoas que por medo, por receio da aceitação, da não aceitação, da violência, do preconceito, né? Elas acabavam vivendo no armário eternamente, né? Essa expressão, né? Viver do armário e sair do armário, ela está relacionada diretamente, né? Com a população homo, né? E as pessoas trans, né? Eu acho que era isso que nós tínhamos antigamente, que vem mudando. E que bom que vem mudando, né? Antes a gente vivia uma espécie de regime de apartheid, de segregação, né? Lugares para pessoas trans, para pessoas travestis, para pessoas cis, né? Lugares para pessoas, né, gays e lésbicas, né? Que muitas das vezes eram nas boates, nos bares, que atendiam aquele público onde as pessoas podiam ir, né? Para ter sua demonstração de afeto, de carinho, né? Hoje, que a gente já vê mudando isso, por exemplo, em outros locais, né? Como no shopping, em outros estabelecimentos comerciais, né? E que a gente possa, né, cada vez mais ter nossas demonstrações de afeto, né, em diversos espaços, não apenas nos espaços, né, que acabavam sendo colocados para esse público, né? Como se fosse, aqui você pode frequentar, aqui você não pode, né? Então, a gente vem ganhando espaços, né? E isso é importante. Eu queria te fazer uma pergunta pessoal, que é assim, eu não sei se você já passou por isso, mas eu já percebi, às vezes, com a melhor das boas intenções, de uma forma muito genuína até. As pessoas vão
falar, abordar, conversar, enfim, com uma pessoa trans, ou, enfim. E aí elas têm um cuidado excessivo no intuito de não magoar, numa coisa bem positiva mesmo, assim, de não magoar, mas elas têm aquele cuidado excessivo. E eu fiquei refletindo sobre isso, porque na minha casa, que quando alguém fala assim, eu tô pisando em ovos com você, eu não tô falando com você o que eu queria, porque você tá estressada. Aquilo me incomodava tanto, eu falo, caramba, ele não tá sendo sincero, porque eu tô estressada, me incomodava, sabe? Tipo assim, se é café com leite, eu não vou falar o que eu quero com você. E eu fiquei refletindo sobre isso. Será que isso incomoda? E assim, eu acho que é num sentido muito positivo e genuíno, de, cara, eu tô tomando cuidado porque eu não quero magoar. Só que será que isso pode te incomodar? Eu não sei, assim, qual a sua opinião? Isso te incomodaria? Ou você acha que isso pode incomodar alguém ou não? Que bom que você também tocou nesse ponto, né? Como eu disse anteriormente, a gente vive, né, hoje uma sociedade que também é pressionada para adotar o politicamente correto. E essa pressão, né, esse medo de como a pessoa vai reagir ou o que isso pode, né, ocasionar, faz com que muitas pessoas acabem, né, tendo esse comportamento de um excesso de cuidado, né? Às vezes para não machucar os outros, mas às vezes também para não ser machucado. Porque a gente vive numa sociedade que ela tá aí para julgar. Ela vai julgar o seu discurso, ela vai julgar o seu comportamento, né? A gente vive a era digital. Demais, eu acho que isso está um pouco até excessivo, né? As pessoas estão realmente nessa coisa de julgamentos, de cancelamentos. A gente está nessa era, né, do cancelamento. Assumiram, né, um posicionamento de serem os juízes, né, dos valores, da moral, da ética, né? E algo que eu poste na minha mídia digital, né, e que a pessoa não esteja de acordo, algo que eu fale, né, que de fato venha a ferir a identidade de gênero ou orientação sexual de alguém, né, vão vir diversas pessoas, né, para te culpabilizar, te lixar, né, o lixamento virtual que você pontuou, né. Então, eu acho que a gente precisa refletir bastante sobre isso. Na dúvida, pergunta, né? Eu acho que é muito mais fácil a gente chegar para a pessoa e perguntar como você quer ser chamada, né? Como você, né, gostaria que eu me dirigisse a você, né? Eu acho que muito mais do que errar, né, e um erro que pode vir, né, a ser uma manifestação de preconceito em relação à pessoa, a gente buscar o diálogo, né? Buscar a forma com que aquela pessoa ela se sinta acolhida, aceita, né? A gente tem uma discussão sobre esse assunto hoje muito forte, né? No que se refere a quando usar, né? Os pronomes femininos, masculinos, né? Por isso que é importante sempre se atentar para a forma como a pessoa, né? Ela quer ser chamada, a forma como a pessoa, né, ela se identifica. E se em algum momento a gente errar, é normal. Nós somos seres humanos em processo, né, de amadurecimento, de evolução constante, né? Se errar, é reconhecer o erro, né, buscar remediar, né, melhorar, né, se desculpar, né, exatamente, caso esse erro tenha afetado alguém, né, e buscar construir, né, uma nova história. Eu vou errar, você vai errar, todos vão errar, né, no que se refere a esse debate sobre gênero, sexualidade, né, mas o importante é que a gente, a partir desse erro, a gente possa, né, buscar melhorar o nosso dia a dia, o nosso comportamento, a maneira, né, de tratar o outro, né? Não, errar em tudo, gente, assim, as pessoas que eu mais amo, eu erro, meu filho, minha mãe fala, ai, meu Deus, você fez isso, eu não gostei, é isso que você está falando, a gente tem que buscar sempre evoluir, porque a gente está suscetível a erro, mas o legal é essa visão, ou então essa postura de falar, não, mas eu quero acertar, eu quero melhorar, eu quero entender, eu quero dialogar, como você falou, achei muito legal isso, de buscar o diálogo para tentar não ofender, enfim, e acolher todo mundo. E, assim, para fechar, eu queria fazer uma pergunta pessoal que eu vi no seu Instagram, que você colocou alguma coisa mais ou menos assim, podemos ser diferentes e continuar amigos, no que tangem pizzas e sorvetes, mas em relação à questão da diversidade de gênero, não. E o que você quis dizer com isso? É importante, né, tocar nesse ponto. Acho que as nossas mídias sociais, elas acabam dizendo muito, né, sobre a gente. Sobre a nossa personalidade, né? Verdade. Sobre os nossos pensamentos, né? Por um lado é bom, né? Por um lado nem tanto, né?
Que bom que você fez esse estudozinho Ah, aí, eu esse falei- dever de casa, né? De ir lá, dar uma olhada nas mídias sociais. Às vezes a gente até pensa, né? Será que eu posto? Será que eu não posto? Esse post, de forma específica, né? Ele me chamou bastante atenção, porque a gente vive hoje um momento, né? A nível social, né? De uma grande polarização, né? Ou você aceita, ou então você não faz parte da minha convivência. Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com certos radicalismos, né? De adotar posicionamentos ocupando polos que são extremos, né? Claro que quando a gente fala, né, de diversidade sexual e de gênero, jamais eu vou compactuar ou concordar com alguma pessoa, mesmo que seja meu amigo, né, ou faça parte do meu núcleo familiar, caso esse comportamento, essa manifestação venha, né, a gerar uma intolerância, né, um comportamento violento contra uma pessoa, contra um indivíduo por conta da sua orientação sexual ou da sua identidade de gênero. Mas que isso também, né, não vai anular eu conviver com essa pessoa, né? Porque eu acho tão bacana a gente conviver com quem pensa diferente, né? Acho que a gente fica muito restrito quando a gente só convive com pessoas que pensam, né, ideologicamente falando, politicamente falando, da mesma forma que a gente. Eu acho que o diverso, né? Diversidade e conhecimento científico acaba gerando crescimento. Eu acho que eu já vi até um artigo sobre isso, que a diversidade de pessoas dentro de uma organização acaba contribuindo muito para o sucesso da eficiência da produção. Então, com certeza, assim, ainda mais uma universidade, eu acho que a gente tem que estar aberto ao diálogo, à discussão, à diversidade, mas por isso que eu quis saber, que você falou assim, calma, em alguns assuntos não dá para aceitar, em alguns assuntos é complicado aceitar mesmo. Né? Eu acho que a gente não pode assumir um posicionamento unilateral, né? Apenas, né? Não se fechar, né, para o que o outro tem a falar acerca Exato. do assunto, né? Qual é o posicionamento do outro? Qual é o olhar do outro? Por que o outro se comporta dessa forma, né? Que eu já vi que às vezes uma pessoa ela tem tanta aversão à outra, tá num polo tão que quando essa outra diz uma coisa que tá certo, ela não consegue ver. Ela não consegue enxergar que ela falou uma coisa. Bloqueou aquilo, ela né? bloqueou de uma tal maneira. E isso é ruim, né? Porque como é que você vai desenvolver se você não tá vendo que uma coisa tá certa e a pessoa tá falando aquilo que é certo, mas você criou uma versão tão grande que você não consegue nem enxergar isso mesmo. Então, é isso que você tá falando, a gente ficar atento, né? Mas eu entendo que tem coisas que é muito complicado. Você precisa estar aberto, né? A esse olhar do outro, respeitar, mas tem certas coisas que você não vai concordar porque elas não são compatíveis, né? Exato. Com a sua essência, com as suas vivências, né? E a gente também precisa ter muito cuidado, né? Em certas falas, em certos discursos, né? Porque a gente, às vezes, assume uma postura tão grande de intolerância e aquilo que a gente questiona, né, no outro, que é a intolerância, a gente acaba assumindo essa intolerância só porque o outro não pensa da mesma forma que eu, né? Esse é um cuidado. É bem legal que você pontua. Isso é muito interessante. A gente praticar aquilo que a gente está falando, tentar sempre evoluir, acolher, enfim. Tudo. Eu pensar diferente de você não quer dizer, né, que eu não possa estar numa mesma roda de amigos que você, né? Que eu não possa frequentar os mesmos lugares que você. E que a gente não possa se né, respeitar. A gente não vai concordar, mas a gente pode manter aí a convivência desde que haja, como você falou agora, respeito. Respeito é a palavra base, com certeza. Se você pudesse, assim, dar uma mensagem para todo mundo, o mundo todo, se todo mundo fosse te ouvir, ou alguma frase, que mensagem você daria, assim, em relação a esse assunto? Ou também, se você quiser, outro assunto. Desafiador. Desafiador. Mas aí, pegando, né, isso que a gente conversou aqui hoje, e aí falando, né, para você que está ouvindo, que tá assistindo a gente, é importante, né, que a gente busque, de todas as formas, combater os preconceitos. Seja ele de gênero, seja ele racial, seja ele da origem étnica. A gente vive hoje, né, num mundo que ele é plural. E cada vez mais essa pluralidade ela chega para a gente por meio da globalização, da mundialização, né? Então, a gente precisa saber conviver com as diferenças, porque somos povos, indivíduos, né, que apresentam culturas
que são diferentes, né? Então, eu acho que a gente precisa reconhecer essas diferenças, buscar respeitar essas diferenças, né? E acho que é o nosso compromisso, enquanto indivíduo, enquanto cidadão, né? De atuar aí buscando eliminar todas as formas de preconceito existentes, de fazer, né, com que a sociedade ela não discrimine e que a gente também não seja discriminado a partir dos espaços que a gente frequenta e a partir das relações que a gente estabelece, né? E que a gente também possa entender e reconhecer que alguns de nós temos privilégios, né? Quem é branco tem privilégio, né, em relação ao negro, né? Quem é homem, né, tem privilégios em relação à mulher, né? Quem é cis tem privilégios em relação a quem é trans. Quem é hétero tem privilégios em relação a quem é homo, né? Então, a gente precisa reconhecer esses privilégios, né? Porque a partir desse primeiro passo, que é esse reconhecimento, que a gente consegue, né, se colocar no lugar do outro, né, combater práticas preconceituosas e discriminatórias atreladas à questão da orientação sexual, da identidade de gênero, né? Reconhecendo que a gente vive uma sociedade que é desigual. E essa desigualdade, ela não é apenas social. Ela é atravessada por uma desigualdade racial e uma desigualdade de gênero e que a gente precisa combater. Então, a minha mensagem final para os estudantes que estão ouvindo a gente, para toda a comunidade acadêmica que está ouvindo a gente, é que a gente possa cada vez mais desenvolver produções científicas, programas, projetos de extensão, né, que venham a contribuir para a gente levar a informação. Eu acho que a informação, o conhecimento é tudo, né? E só por meio da educação, né? Educação em direitos humanos, que a gente tanto fala, né? Nos pilares da universidade, por meio da educação, a gente leva a informação, a gente faz o outro a pensar, né? E a gente contribui para combater, né, preconceitos. É isso. Com essa mensagem, a gente, então, chega ao fim desse primeiro episódio. Vai lá no Instagram do Diego, segue ele, comenta, diz o que você achou, vai no meu também, comenta também. Diz também o que você quer ver aqui nos próximos episódios, quem você quer ver aqui. E é isso, a gente chega ao fim desse episódio. Obrigada. Eu que agradeço o convite, Mariana. Obrigado pela oportunidade, por estar falando sobre esse tema tão importante e tão necessário nos dias atuais, tá? Sem dúvidas. Muito obrigada. Tchau, tchau.